Uma garota de 17 anos, tá bom? Aham. Vovô Caio. Ô, minha filha. Bom dia. Bom dia, Tenho filha. te assistido há uma semana, direto, Ah, por indicação do meu tio. tio, O tio indicou ela. Indicou você a ela. 17 aninhos. É, e confesso que eu não consigo parar de ver os seus vídeos. Aham. Eu tenho 17 anos e eu queria te pedir uma ajuda. Uhum. Eu não consigo falar em público, eu sou muito tímida. Uhum. E a minha igreja diz que na Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Me ajude, Caio, por favor. Tadinho. A igreja. Rapaz, eu já vi tanta gente sofrendo com a má interpretação desse versículo e com essa má tradução também do Apocalipse. Sei lá no Apocalipse. E na realidade não é tímido. Na realidade do que se está falando é do covarde, não do tímido. Eles botaram E tímido. não é tímido relacional. Tímido relacional não tem nada a ver com isso. Por exemplo, você não é tímido, mas isso não é nenhuma virtude para Não, você entrar no reino dos céus. eu já vivi no inferno pelo fato de não ser tímido. não ser tímido. É, Não é? O Tiririca não é tímido. é. Mas não é porque ele não é tímido que necessariamente ele está no reino dos céus. Eu creio que está. E diga aí, uma Tom figura Cavalcante. religiosa que você conheça muito aí, ouça falar no nosso meio, para não proceder da minha boca a indicação. Sim, o próprio Thales, que você citou Tá. ontem, não é um cara não é um tímido. cara tímido, né? Mas não é necessariamente por causa disso que ele é um herdeiro do reino de Deus. E assim está cheio de gente que tem tudo menos timidez. Aliás, eu diria o seguinte: a maioria dos não tímidos correm mais risco do que os tímidos. Sim, Porque são de ousadias estúpidas, acham excedem. que se garantem demais. Em geral, são extremamente narcisistas. Não têm sobriedade mínima para ficarem quietos esperando a hora certa. São os caras que chegam na festa e procuram logo os primeiros lugares, como Jesus disse. São os que querem as melhores aparições, são os não tímidos. Então, na realidade, o Evangelho não está falando de uma característica de personalidade. Não está dizendo que gente tímida é inferior a gente extrovertida ou extremamente ousada. De modo algum. Por exemplo, Paulo tinha alguns companheiros muito ousados, mas você veja que ele não confiou o depósito do Evangelho, como você lê aqui em Timóteo. Paulo diz a Timóteo que ele está confiando a Timóteo um depósito. É uma linguagem interessante. Olha. Eu estou te confiando a ti, tantos quantos creem, na verdade, esse depósito, esse baú de um escriba do reino de Deus, onde tem coisas de todo tipo. Eu estou te confiando. Mas não sejas tímido demais. Não te encolhas. Pode ter coragem de proclamar em tempo e fora de tempo. Quando dizem bem-vindo ou não, não te encolhas. Mas ele escolheu um cara tímido, por quê? Era um tímido sóbrio, era um tímido íntegro, era um tímido com caráter, era um tímido que sabia ensinar, só não era extroverso na capacidade de chegar com oba-oba, mas era apto para ensinar. Era um tímido não dado a vícios, era um tímido equilibrado, era um tímido manso e moderado. Era tudo que ele queria. A única coisa, a única recomendação que ele faz a Timóteo é: não fiques de modo algum encolhido com gente mais velha, porque é mais velho. Aprende a tratar o mais velho, não te intimides com os mais novos, não fiques constrangido com as mulheres. São os conselhos que ele dá. Mas prega a palavra, lembra-te da tua vocação. Isso é um traço de personalidade. Timidez. Algumas das pessoas mais lindas que eu conheço são pessoas muito tímidas. E não tem nada a ver com caráter, porque elas são capazes de dar a vida pelo que creem.
Sim. Elas são capazes de, em silêncio, não arredarem o pé da convicção que têm. Elas são capazes de não terem coragem de se levantar em público e fazer um discurso. Mas na hora que alguém diga quem está do lado de cá ou do lado de lá, ela vai tomar o lado certo. Publicamente, vai ficar quieta. Não tem a ousadia de sair falando, mas tem a coragem de decidir em silêncio. Isso é caráter, que não tem nada a ver com timidez nem com covardia. Portanto, o Evangelho não tem nada a ver com qualquer tipo de diminuição do ser tímido. Se recomenda a qualquer pessoa tímida a que seja mais confiante, para que ela não se introverta e não diminui a possibilidade do compartilhamento da graça que ela carrega por essa timidez. Mas o que se diz a um indivíduo excessivamente extroverso? O oposto. Que ele se acalme, que ele se controle, que ele se modere. Que é o que se diz a Pedro, né? Pedro era altamente extroverso. Mas toda hora tem uma besteira enorme. Falada, porque fala muito. Vacila. Então puxa, que é isso? Calma, pensa mais antes de falar. Porque isso não é virtude. Virtude é o senso de propriedade. É quando você, sendo quem você é, melhora o máximo da sua personalidade sem violentá-la. Se você é tímido, você fortalece a sua consciência para falar sem titubeio, para se expressar sem timidez, mas nos limites do seu tom, da sua sobriedade, do seu perfil. O cara que é extremamente extroverso, a gente segura ele, diz calma. Não precisa sair gritando, chegando, gritando desde a porta. Não precisa fazer anunciação. Não precisa tocar trombeta. Vai com calma, cara. Chega, é polido, é educado. E ninguém está falando nada de caráter. O Apocalipse, quando fala fora ficam os covardes, numa ou duas traduções se diz os tímidos, mas são os covardes. Se está falando daquele indivíduo que faz covardia. Ora, qualquer cara que faz covardia na vida não entra no reino dos céus. Seja ele tímido ou extroverso. Ou não, tanto faz. Se for um covarde, pode ser tão tímido que nem apareça, só assine o bilhete. Por favor, faça isso contra fulano, por mim. Mas esse é um covarde que não vai entrar no reino de Deus, faz covardia contra o próximo. Tenha ele a personalidade que tenha, ele é um exilado do amor do reino, porque ele se exilou pela sua covardia contra o amor na vida, contra o próximo. Então, minha filha, é só isso que a Escritura está ensinando. Vocês é que ficam frequentando esses lugares de enlouquecimento de mentes. Imagina, o que é você ir para um lugar para ouvir a consolação do Espírito Santo, sendo uma menina tímida e receber no meio da testa um vaticínio desse, de que você não se oferecer para se tornar levita, para ir lá para o palco gritar, não vai entrar no reino de Deus. Isso é loucura de igreja maluca. Sai daí, minha filha. Encontra um lugar calmo para cultuar a Deus em paz. Desenvolve a tua personalidade no Evangelho e não segundo as demandas histéricas de religiões pentecostéricas. Porque são espiritualidades pentecostéricas. E quem não entra naquele sentir pentecostérico é considerado um indivíduo frio, sem fé, tímido, sem Deus e tudo isso. Não crê nessa loucura. Quem embarca nessa, adoece da cabeça. Vem e vê TV. O canal é você.